Boa noite, querido catequista, boa noite, querida catequista, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O objetivo do nosso encontro virtual de hoje é propor uma breve reflexão sobre o novo diretório da catequese e a missão do catequista. Nos alegramos pelo encontro virtual e, diante do tempo de pandemia, é o momento e é o lugar para uma reflexão sobre a importância do catequista diante do cenário que se apresenta, diante dos documentos que a Igreja nos apresenta e nos faz conhecer. Então, por volta de uns 30 minutos, a ideia que nós temos de fazer uma reflexão apresentando os elementos principais do novo diretório da catequese e, junto com ele, refletindo sobre a missão do catequista e como o catequista é um missionário em sua comunidade. Outubro é o mês das missões e por isso a importância de refletirmos sobre a importância do catequista dentro da sua comunidade, como ele exerce a missionariedade junto com os seus. No mês de junho, a Igreja apresentou o diretório da catequese, o diretório para a catequese. Por convenção, nós estamos chamando de um novo diretório da catequese, mas ele não é novo, já tem 6 meses de caminhada, e ele nos faz uma proposição de encaminhamento para a renovação das nossas práticas. O diretório é um documento que serve para alinhar as práticas da catequese. E essas práticas se refletem na vida da comunidade. Não é o primeiro diretório lançado na nossa igreja. Nós já temos um histórico de documentos de diretórios que nascem a partir do Vaticano II. O primeiro deles em 1971, que foi chamado Diretório Catequético Geral. Em 97, ele passa por uma renovação, chamado Diretório Geral para a Catequese. No ano de 2005, a CNBB, por meio do Encontro Anual dos Bispos, lança um diretório nacional pensando a prática da catequese para a realidade do Brasil. E agora, este ano, nós tivemos o Diretório para a Catequese. Desse documento, ele propõe orientações no primeiro momento, em nível de igreja, no segundo momento, em nível nacional, até chegar, então, no nível da nossa igreja particular, a Diocese de Joinville, e, por consequência, chegar na vida de nossas paróquias. O diretório, então, ele vai alinhar propostas de como fazer e como pensar a catequese. A Igreja, ao longo da história, ela sempre se preocupou com a pedagogia da transmissão dos conhecimentos de fé, escrevendo documentos, alinhando práticas. O Concílio Vaticano II, lá nos anos de 1960, ele estabeleceu bases para a renovação da catequese. Não há um documento específico para a catequese no Vaticano II, mas os documentos propostos pelo concílio, ele se estende e ele provoca uma mudança nos que vieram na sequência. E a partir dos documentos produzidos do Vaticano II, se pensa uma catequese que possa ir ao encontro das nossas comunidades. Este mapa que aparece aqui na tela é um mapa com as palavras-chave deste documento agora de 2020. A catequese tomada como centro do diretório, e junto com a catequese aparecem 3 palavras ao longo de todo o texto que são chaves para entender o processo vivencial da catequese. A igreja, a fé e a comunidade. A intenção agora é nós vermos cada uma dessas 3 palavras, a igreja, a fé e a comunidade, e na sequência, qual é a relação delas com a missão do catequista dentro da sua prática em comunidade. A catequese, ela não é apenas uma ação teórica de ensinar uma doutrina, ela vai além, ela ultrapassa essa teorização para pensar um movimento vivencial do anúncio do Evangelho. A catequese na igreja ela está para a fé com vistas ao discipulado, para formar discípulos missionários dentro de nossa comunidade. Por isso que é importante que o catequista
antes de mais nada, seja alguém inserido na vida de fé e numa prática de comunidade, porque ele age em nome da igreja. O catequista, quando está lá junto com os seus, ele não o faz em causa própria, mas ele está atuando em nome da igreja. Daí a importância de uma reflexão, daí a importância das formações, daí a importância do catequista estar alinhado com os documentos, estar alinhado com aquilo que a igreja apresenta e espera dele. A segunda palavra que gostaríamos de destacar, a fé. A fé é revelada para toda a comunidade. A fé, dentro do processo da catequese, aquilo que o diretório nos apresenta, não é apenas uma experiência de fé individual, mas ela acontece a partir da palavra, que é o centro da nossa catequese. A catequese tem a centralidade da palavra, por isso que temos um método chamado leitura orante. Nessa perspectiva de centralidade da palavra, a catequese atua para toda a comunidade, onde o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista de toda a missão eclesial. É ele que motiva. E o catequista, dentro dessa perspectiva do Espírito Santo protagonista, ele se faz instrumento de fé para toda a comunidade. Meus queridos catequistas, vejam que tanto a palavra igreja quanto a palavra fé, dentro dessa perspectiva do novo diretório da catequese, elas se entrelaçam com a perspectiva da comunidade. E o diretório, por vezes, deixa claro que a ação da catequese não é uma ação isolada, mas é uma ação que ela se faz comunhão com a catequese. E então, duas palavras nesse movimento são fundamentais. E essas duas palavras já vêm antes do próprio diretório, ela vem no apelo de Papa Francisco, quando nos propõe uma revisão de nossas práticas, sendo a catequese uma ação querigmática, que há o primeiro anúncio, que ela se envolve no momento onde existe o encantamento com o seu catequizando, e, por último, a iniciação mistagógica. A catequese não termina com os sacramentos. Os sacramentos são parte de um movimento querigmático que tem como perspectiva que o catequizando, junto com o seu catequista, forme uma comunidade de fé. A terceira palavra que nós gostaríamos de destacar, a comunidade. A catequese não se destina apenas ao catequizando. A comunidade é protagonista da evangelização. O novo diretório chama atenção e deixa claro que o sujeito da catequese é a comunidade. Então, quando o catequista está reunido com seus catequizandos, ele está reunido com a comunidade. A catequese, ela tem uma relação íntima com a vida e aquilo que faz acontecer em torno da comunidade. Vejam que eu estou insistindo numa ideia muito forte desde os primeiros minutos de fala, que é a ideia da comunidade. Por que isso é importante? Porque é ali que acontece todo o protagonismo da missão. Nós somos missionários enquanto catequistas e somos chamados a um serviço de missionariedade dentro daquele espaço que nós temos. O espaço que é com o nosso catequizando e que se estende também com a família do nosso catequizando. E quando os envolvemos nas celebrações, essa extensão passa por todos aqueles que fazem parte do nosso círculo, que fazem parte do nosso movimento catequético. Dentro dessa perspectiva, então, a pergunta: qual a missão do catequista? A missão do catequista, ela é importantíssima. O catequista é alguém chamado por Deus a um trabalho dentro da comunidade. E esse trabalho se manifesta através de um convite à conversão pastoral para uma obra de missão. Essa ideia de conversão pastoral, ela não é inédita aqui no documento do Diretório para a Catequese. Ela se faz presente já em outros momentos. No documento 100, por exemplo, que trata a renovação da vida das comunidades, a nova comunidade, ele insiste muito nesse termo conversão pastoral. E a conversão não é um único momento. A conversão é uma ação diária, é um chamamento diário para que as nossas práticas
possam ser revisitadas. A catequese está a serviço da nova evangelização. E quando se diz nova evangelização, é uma proposta que está atenta às necessidades dos nossos dias. Um dos grandes ganhos do novo diretório da catequese é pensar a evangelização no século XXI, pensar a evangelização dos novos tempos. Muitas vezes nos apegamos àquela ideia que antigamente era desta forma, mas hoje nós temos uma nova forma que se apresenta. E como anunciar Cristo nessa nova forma? Como apresentar os valores da vida cristã diante de um mundo conectado, diante de um mundo com outras perspectivas? Como apresentar um Cristo a um mundo que se relê a partir de uma pandemia do Covid-19? A missão do catequista está ali a enfrentar esses desafios que se fazem presentes a cada dia. Por isso que a catequese é um estado permanente de missão. Permanente no sentido, ela não se faz durante um ano, ela não se faz durante 2 anos, ela se faz durante uma caminhada da comunidade. A catequese não se encerra com os sacramentos. Os sacramentos é uma passagem para a mistagogia, que é a vivência da catequese na vida de comunidade após o sacramento. A partir do dia 15 de novembro, nossa paróquia vivenciará o sacramento da confirmação. Mais de 100 adolescentes e 2 dezenas de adultos receberão o sacramento da confirmação. E nós, enquanto catequistas, temos um desafio muito grande e uma responsabilidade maior ainda enquanto missionários. Como fazer, como provocar que esses adolescentes e esses adultos formem conosco comunidade. Por isso que o documento chama atenção, a catequese é um estado permanente de missão. E ser missão, daí voltamos lá para o documento número 100, é uma igreja em saída missionária. Ser saída missionária é ter a coragem de sair da nossa zona de conforto e provocar o outro, para que este outro se faça comunidade para conosco, para com o outro, para com aquele que está distante. E nosso grande desafio não é apenas fazer comunidade com aquele que está próximo, com aquele que nos ouve, mas abraçar aquele que não nos ouve e trazê-lo para a proximidade. Somente assim faremos comunidade. Mas o diretório não centra apenas em questões teóricas. Ele propõe uma reflexão muito profunda sobre nossas práticas. E pensando nessas práticas, ele destaca alguns momentos onde o catequista pode exercer a sua missão. E dentro desta perspectiva, eu gostaria de destacar o pré-catecumenato. O pré-catecumenato é um tempo de intensa missão. Relembrando, o pré-catecumenato é o período na catequese que se inicia com o início é muito bom, desculpem, né? O pré-catecumenato é o tempo que vai do início do ano até a entrada do catequizando no catecumenato, que coincide com o tempo de setembro, que é o momento onde se entrega a Bíblia. O que se faz neste tempo de pré-catecumenato? Se faz uma intensa missão em 3 momentos que são fundamentais. E o diretório da catequese, ele aponta a missão do catequista para o exercício nesses 3 momentos. Primeiro, a acolhida do catequizando. Lá para o mês de fevereiro, nós vamos programar as nossas inscrições para a catequese para o novo ano. Veja bem, querido catequista, nós chamamos de inscrição e não de matrícula porque é um elemento fundamental. A catequese é um processo de pedagogia da fé, mas esse processo é um processo diferenciado com a escola. É um processo onde nós convidamos o catequizando para fazer parte da nossa comunidade. Então, o primeiro elemento é acolher muito bem o catequizando com a alegria do Evangelho, como o Papa Francisco nos avisa. Porém, aqui há um detalhe.
Nós muitas vezes esperamos o catequizando vir ao encontro do catequista para realizar sua inscrição e o recebemos com uma lista de documentos. Será esta a melhor forma possível? Não estou dizendo que os documentos não são importantes, longe de mim. São importantíssimos, mas é a primeira ação que vamos abordar? Eu acredito que a maioria dos catequistas o faz diferente, a acolhida. Se o catequizando não vem até a comunidade, o papel do catequista enquanto missionário é ir ao encontro desse catequizando. Quem são os candidatos à catequese na minha comunidade? Quem são as famílias que estão ali na comunidade, que possuem crianças, que possuem adolescentes em idade de frequentar a catequese? Ou ainda, quem são os adultos na minha comunidade que desejam fazer uma experiência de iniciação à vida cristã? Primeira ação prática do catequista enquanto missionário, a acolhida na inscrição. Mas, repito, que não seja apenas uma acolhida de esperar que ele venha ao nosso encontro. É muito difícil fazer isto? Lembremos do encontro de Jesus com a samaritana lá no poço, em João 1, em João capítulo 4, nos primeiros versículos. Jesus é o primeiro passo rumo a samaritano, ele foi ao encontro dela. Então, o catequista missionário é aquele que vai ao encontro do outro. Segundo elemento importantíssimo, visitar as famílias dos catequizandos. O pré-catecumenato, temos em fevereiro as inscrições, temos de março até junho o período das visitas. A importância de ir na casa dos nossos catequizandos e conhecer a realidade que nos cerca. Não é a intenção de ir lá e ver quem é o nosso catequizando apenas. Muito pelo contrário, é o momento do primeiro anúncio, do encantamento, de fazer-se conhecer quem é aquele que vai estar comigo durante uma caminhada. A importância das visitas familiares. É óbvio que aqui nós temos que ter cuidado com o tempo que vivemos. Não sabemos como será 2021, mas o itinerário prevê um momento de encontro. Não é possível um encontro presencial? Copiamos o exemplo do pessoal do batismo, que realiza a prática da visita por meio virtual. Copiamos os bons exemplos. Conhecer as famílias. Quem são estes que se fazem junto conosco? Quem são estes que se apresentam e fazem comunidade junto comigo? Se eu não conheço a comunidade, como vou propor um momento de missionariedade para chegar ao momento de catequese? Terceira proposta do novo diretório da catequese para o catequista missionário é a recepção dos pais na catequese familiar. O diretório chama de encontro com os pais. Aqui na paróquia, já há alguns anos, nós convencionamos a chamar de catequese familiar, porque é o momento onde o catequista exerce sua missionariedade, apresentando para os pais o roteiro da catequese, apresentando para os pais a estrutura de uma caminhada que pretende formar o quê? Discípulos missionários. As duas ideias são extremamente fortes dentro do novo diretório da catequese. Pensar um momento de formação de comunidade, mas uma comunidade que seja viva, uma comunidade que apresente uma proposta evangelizadora. Nada melhor e nada mais bonito do que a catequese familiar organizada pelos próprios catequistas, porque ele se dá a conhecer junto com os pais que ele já visitou, ele se dá a conhecer junto com o catequizando que ele acolheu e forma o quê? Forma laços de afetividade. Não existe um processo de ensinamento sem uma proposta de afetividade. Então, querido catequista, querida catequista, a proposta do diretório da catequese é uma proposta que nos faz pensar práticas vivenciais a partir de uma experiência de fé que se manifesta na vida em comunidade.
Eu gostaria de voltar a uma tela que eu mostrei lá no início, que ela é extremamente significante para pensarmos todo esse processo. Essa tela foi construída através de inteligência artificial, onde um aplicativo analisou todas as palavras escritas no diretório da catequese. As palavras que aparecem em destaque são as que mais parecem dentro do texto. E as palavras que estão ligadas são aquelas palavras próximas, ou aquelas que são importantes, que corroboram para dar sentido às palavras centrais. Então vejam, por exemplo, catequese está ligada ao quê? À evangelização, está ligado à vida, está ligado à igreja, está ligado à fé, está ligado à comunidade. A catequese não é um processo morto, ela não é um processo rígido no sentido mais escolar da coisa. A catequese é um processo que envolve uma dinamicidade que tem como centralidade a palavra de Deus. Talvez o catequista deva estar se perguntando agora, aquilo que o Álvaro Fabiani está falando não é nada de novo. Sim, vejam, não é novidade. Vejam que as coisas elas estão ligadas, elas estão amarradas uma com as outras. A prática da leitura orante, o novo método da catequese, que agora já tem mais de uma década de existência, não é mais novo assim, ele está alinhado com as propostas documentais na igreja. A nossa perspectiva de realizar um momento de catequese, ela já está amarrada com uma ação da igreja, que é muito maior do que a nossa paróquia, que é muito maior do que a nossa diocese. Então, nós estamos num processo de alinhamento, e o que esse novo diretório vai colaborar conosco? Ele vai colaborar para que possamos tornar as nossas práticas catequéticas mais vivas, mais intensas. Aí a ligação com a vida. Uma catequese só acontece quando ela tem vida, e essa vida se espelha no quê? Na vida de comunidade. Qual é a missão do catequista? Em resumo, a missão do catequista é o exercício da catequese dentro da sua comunidade, pois a comunidade é o sujeito da catequese. Então, um videozinho curto, de alguns minutos apenas, com dois objetivos, na verdade, né? Um, que já falamos que foi apresentar o novo diretório da catequese, e o segundo é poder matar um pouquinho a saudade de encontrar cada um de você, catequista de nossa paróquia, e dizer que, e agradecer, além de tudo, além do mais, agradecer a tua participação missionária na comunidade, e agradecer a importância que você, catequista, teve nesse tempo que tivemos que buscar formas alternativas de realizar a nossa missão. Tivemos que buscar na criatividade um novo jeito de se fazer catequese e, consequentemente, se fazer comunidade. Para concluir este momento reflexivo, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a fazer uma oração especial, uma oração por cada um de nossos catequizandos. Nós, catequistas, somos chamados por Deus a realizar uma missão na comunidade. E o nosso chamado só tem sentido diante daqueles que se apresentam diante de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço a atenção e a paciência de cada um de vocês e fiquem com Deus.